Bom, e aí pessoal, a discussão é de como Chesterton vai responder o materialismo histórico, né? Foi uma corrente de pensamento muito abrangente, principalmente nos setores da esquerda global, mas que não passa de uma outra visão da história, né? A teoria cristã, assim como a dialética hegeliana e o naturalismo histórico também entrou nisso. Mas vamos começar pontuando o que se trata o materialismo de herança marxista aqui no caso. Primeiramente a gente precisa entender que Marx ele era um assíduo consumidor de Hegel e que Hegel tem muita influência no trabalho dele. Portanto, essa teoria do materialismo histórico é, na verdade, a dialética de Hegel aplicada às relações materiais. Ou seja, ele vai tirar um enfoque nas ideias, ele vai tirar a ideia de que a mudança ocorre por essa realidade transcendente que é o embate de ideias, e vai colocar isso no mundo físico, no materialismo histórico, no mundo material, certo? Então, se apossando dessa teoria de Hegel, Marx vai forjar então um materialismo histórico que não passa de a ideia de que as relações materiais, as necessidades materiais vão reger o andar da história. Por que isso? A dialética hegeliana faz com que as ideias movam a história. A dialética marxista faz com que o meio material seja o grande motor da história. É bom lembrar que Hegel compreendia a história do mundo como sendo um grande espírito histórico, né? Que está em constante evolução, sendo governado pelas tese, antítese e síntese. Essa seria a formulação básica do embate de ideias, e o marxismo vai subverter isso a uma nova ótica de que as relações de trabalho vão moldar a história. Ou seja, portanto, existem estruturas que são responsáveis por moldar a história. E essas são as estruturas, as microestruturas, né? As estruturas basilares do homem, que são as relações produtivas. E por fim, a superestrutura, que vai depender delas, né? A superestrutura que vai depender da infraestrutura, né? Que é a estrutura basilar, que são as relações de produção, como eu disse. A superestrutura que vai ser a cultura, que vai ser regida também pelas relações de produção em primeira instância, sabe? Então, nessa superestrutura a gente vai encontrar a cultura, a arte também de cultura, né? Mas a cultura do homem, a religião do homem, a política do homem, o direito humano. No geral, dá pra gente encaixar tudo isso na cultura humana, da produção cultural que a sociedade vai estar deixando, vai estar legando isso, né? Então, apresentada a ideia de materialismo histórico, que, se eu pudesse resumir em 5 segundos, seria a ideia de que a história, o motor da história
são as relações de produção e o embate de classes, né, que advém dessas relações de produção. Então, no Hegel a gente tinha um embate de ideias, aqui a gente vai ter as relações de produção produzindo um embate de classes, e por meio desse embate de classes a gente tem a evolução da história. Mas então, como Chesterton vai responder ao materialismo histórico? Ora, na verdade, é bastante simples. A resposta de Chesterton se inclina a dizer que o materialismo histórico, em seu cerne, ele é uma falácia, pois aquilo o que governa o homem é muito mais subjetivo do que objetivo. Ou seja, não é a realidade física que se sobrepõe ao homem, não são as necessidades do homem que se sobrepõem a ele. Na verdade, é a realidade subjetiva que vai exercer influência no homem. O que eu quero dizer com isso? Conceitos como valores, nacionalidade, familiaridade, religiosidade, todos esses são conceitos muito mais responsáveis pela evolução da história do que simplesmente a necessidade de beber água, por exemplo, a necessidade de se alimentar, a necessidade de ter um país economicamente ativo. É claro, uma das grandes observações que ele faz é de que, sendo o materialismo histórico o motor da história, ele presume a existência de guerras entre classes, do embate de classes, certo? Então, essas guerras, que em verdade são o que movem a história, são o que causam as maiores mudanças, as mudanças sempre são acompanhadas de algum tipo de violência, nem que seja uma violência subjetiva, mas algum tipo de violência vai estar sempre acompanhando a mudança. Violência subjetiva, que eu quero dizer, é uma violência simbólica, digamos assim. Uma violência política, uma exclusão, uma negligência. Mas Chesterton vai afirmar que a guerra, por si só, já acaba anulando o materialismo histórico. Ela coloca em xeque o materialismo histórico. Porque o que motiva o homem a morrer, a entregar sua vida em prol do país, da família, em prol de outros indivíduos na guerra, não é, com certeza. Isso fica muito claro, é muito intuitivo, mas ao sacrificar-se na guerra, o homem não vai estar pensando em, por exemplo, necessidades econômicas, necessidades materiais, nem que essas advenham do seu país. Por exemplo, o que ele vai botar ali, o que ele vai trazer como exemplo é Cartago contra Roma. Cartago sendo uma república mercantil, certo? Uma república mercantil que tinha acesso ao fluxo comercial que advinha do oceano, vai adquirir uma grande quantidade de bens, vai ser uma cidade muito próspera, né? E sendo uma cidade muito próspera, vai conseguir derrotar Roma facilmente. Então, por que Roma consegue dar a volta por cima e derrotar Cartago? É uma boa pergunta. Mas Chesterton vai implicar isso em questões subjetivas
No caso, apesar de que Roma estava numa clara desvantagem, os romanos não abdicaram da luta, seguiram lutando em prol da defesa do país. Enquanto que Cartago vai parar de apoiar as próprias tropas, pois a guerra custa muito dinheiro, né? Tem uma dispensão monetária muito grande. Então, Cartago, sendo desmoralizada pelos próprios integrantes da cidade, acaba sendo vencida pelos romanos, que estavam motivados, né, por causa do simples e puro ódio, a derrotar seus inimigos cartaginenses. Isso é um grande exemplo de que o materialismo histórico ele não deve ser encarado como uma verdade absoluta. Roma versus Cartago mostra que os cartaginenses, agindo conforme o desejo, aquilo que se espera de uma nação materialista, acabam sendo vencidos na guerra. Ou seja, o ideal materialista, a ação que em tese deveria governar o materialismo histórico, acaba sendo derrotada por uma ação de cunho muito mais subjetivo, uma ação que é motivada por emoções, pelo ódio, e não necessariamente pela necessidade ou obtenção de riquezas. Aqui a gente vê uma necessidade de sobrevivência muito grande, mas Roma, estando naquele estado, poderia ter simplesmente cedido. E o que a gente incorre nisso é que Cartago poderia ter vencido muito facilmente a guerra, mas, como eu falei, a economia de Cartago sabotou a si mesma.